Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Muito bom encontrá-los. Coisa boa. Vai chegando, ocupando o seu espaço. Que bom. Muito bom encontrá-los, muito bom revê-los, como sempre. Muito bom. Bom, como muitos de vocês sabem, nós estamos aqui em Itatiaia e começou a chover há pouco e nós tivemos uma queda de energia aqui, mas agora voltou, como vocês podem ver. Então, caso a live pare, é porque acabou a energia. Então, aí ficaremos para amanhã. Então, já peço desculpas antecipadamente por esse imprevisto esse imprevisto que aqui na verdade é previsto, né? Isso às vezes acontece aqui. Então, caso isso aconteça, peço desculpas e nos vemos amanhã. Mas, se isso não acontecer, estaremos aqui. Que bom. Muito bom, muito bom, muito bom revê-los, muito bom encontrá-los. Perceba como é que você vai chegando aí, ocupe o seu espaço. Muito bom. Para nossa reflexão aqui desses nossos próximos dias, nessa nossa sequência, aqueles que já estão conosco há algum tempo, sabem que eu gosto de trazer um tema para a gente trabalhar ao longo desses dias aqui, né? E o tema que eu escolhi para trazer dessa vez é como lidar com a culpa. Então, o tema que eu trouxe reflete um pouco sobre o sentimento de culpa. Porque, assim como os outros temas que eu escolho trazer aqui, eu sempre procuro trazer temas que de alguma forma sejam recorrentes nas nossas vidas ou comum à maioria de nós. Eu procuro evitar um tema que seja, por exemplo, muito específico e que às vezes não faz sentido para alguém, né? Então o tema da culpa, por exemplo, é um tema que eu acredito que nos encontra a todos, ou a maioria de nós. Porque muito provavelmente nós já experimentamos, muito provavelmente você já experimentou na sua vida, ou você já sentiu na sua vida culpa em algum momento. Porque a culpa é um sentimento que está presente, né, dentro da nossa experiência enquanto seres humanos. Então, ao longo desses dias aqui, nós vamos entender um pouco, né, o que é a culpa, qual a função da culpa, em que espectros ela pode atuar e de que maneira a gente pode lidar um pouco melhor com ela. Então, se todos concordarmos que é um tema útil para nós, nós seguimos com ele como uma possibilidade de reflexão aqui nesses dias. Certo? Muito bom. O nosso primeiro movimento, né, nossa primeira reflexão a respeito da culpa é que a gente precisa compreender que a culpa ela atua dentro do nosso movimento em diferentes tamanhos, né? Veja, às vezes a gente pode sentir uma culpa
pequenininha. Então, por exemplo, estou fazendo uma dieta, comi um brigadeiro, senti uma culpa pequena. Ou posso sentir uma culpa avassaladora por não ter feito algo por alguém enquanto essa pessoa estava viva, ou enquanto era possível. E aí sinto culpa por não ter agido de uma outra forma enquanto podia. Mas muitas vezes nós podemos também sentir uma culpa avassaladora por ter comido um brigadeiro e uma culpa pequena por não ter feito algo para alguém enquanto essa pessoa estava viva. Por que eu dou esses exemplos? Primeiro, para mostrar que as culpas dentro do nosso movimento têm diferentes tamanhos. E elas não estão só ligadas a uma situação, na verdade elas estão ligadas à forma como nós lidamos com aquela situação. Com isso a gente compreende que nem toda culpa tem o mesmo tamanho. E isto serve para todas as emoções. Pode parecer banal o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas a gente tem uma tendência a colocar tudo no mesmo saco, tudo no mesmo pacote. E rotular uma emoção como se ela tivesse sempre o mesmo tamanho. Tem medo desse tamanho e para medo desse tamanho é um comportamento, é um movimento. Tem medo deste tamanho e para medo deste tamanho é um outro movimento, é um outro comportamento. Tem raiva desse tamanho que a gente tira de letra. Tem raiva deste tamanho que a gente precisa de um outro movimento. Então a gente precisa primeiro tomar cuidado para não ser simplista quando a gente fala das emoções e colocar tudo num mesmo lugar, numa mesma caixa, porque não é. Então essa é a primeira coisa. Existem tamanhos diferentes de culpa, e para cada tamanho de culpa a gente precisa de um exercício, de um movimento. Então, comece a prestar atenção, Quando você sente culpa ou quando você identifica situações onde você sentiu culpa, comece a perceber que tamanho tinha isso. Era muito grande, era pequeno, foi tranquilo para mim, foi muito difícil, enfim. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a gente possa entender o que de fato é a culpa, A culpa, como a própria palavra sugere, ela está relacionada a um ato de censura. É quase uma acusação que a gente faz. Onde, no nosso julgamento, existiu uma falta. Onde no nosso julgamento existiu um erro, algo que não está conforme. Pode ser um ato falho. Então algo não sai conforme era o esperado, planejado, certo, correto, aceito, não importa. Aquilo não acontece da maneira como era esperado e a culpa vem como um ato de censura. Ela vem com esse movimento de censura, de acusação, de apontamento de defeito, de apontamento de erro. E geralmente isso acontece em situações de ação voluntária. Ou seja, eu escolhi agir daquela maneira, eu fiz uma escolha, tomei uma decisão, fiz um movimento de forma voluntária. E aí, de repente, aquilo, tá aqui comigo. E se torna um ato de censura no meu movimento. Quando eu posso compreender isso atuando, então, agora eu entendo de onde ela vem, é uma censura, é uma repreensão, é uma acusação. A gente consegue trabalhar um pouco melhor. Porque, resumindo, é assim. Eu fiz alguma coisa, depois que eu fiz, eu acho que eu devia ter agido de outra maneira. Acho que eu devia ter feito de outra forma. Aí eu me arrependo. E aí a culpa surge. Agora,
Eu pergunto para vocês, isso não é perfeito? Veja, eu ajo de uma forma, e aí eu acho que eu deveria ter agido de outra maneira. E aí vem a culpa. Isso é compreensível dentro do nosso movimento. Entender por que é que a culpa surge, né? Qual é esse movimento, né? E de que forma, é fundamental para nós. E por que eu estou trazendo um pouco desse conceito da culpa? Por que eu estou trazendo um pouco deste movimento? Porque a culpa tende a ser uma emoção mal compreendida. Como a tristeza, como a raiva, como o medo. Vocês que estão aqui conosco há mais tempo já sabem disso. Existem algumas emoções que tendem a ser rotuladas como negativas, como ruins, como algo a ser eliminado da nossa vida, algo que a gente não quer sentir. E aí muitas vezes, como vocês já sabem, especialmente quem está aqui há mais tempo, as pessoas ficam brigando com a emoção. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. Então nosso primeiro exercício aqui é compreender que a culpa existe, que nós vamos sentir, e que a gente pode sentir, tá tudo bem. Agora, uma coisa é sentir culpa. Outra coisa é permitir que se instale um pessimismo dentro de nós e aí a gente entra num looping infinito de sofrimento, que eu não faço nada certo, tudo que eu faço é errado, eu estrago a vida de todo mundo, eu sou a pior pessoa do mundo. Isto não tem a ver com culpa. Uma coisa é sentir culpa. Outra coisa é entrar num looping disfuncional da emoção. Vocês já sabem disso. Uma coisa é sentir raiva. Outra coisa é quebrar o carro do outro, na pancada. Uma coisa é sentir medo. Outra coisa é não ir à frente para fazer uma apresentação de trabalho que eu preciso fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas confundem os movimentos. Então, nosso objetivo aqui com essa reflexão é pôr cada coisa no seu lugar. A culpa, ela existe, está presente nas nossas experiências, nos nossos movimentos, nós vamos sentir, está tudo bem. E aí a gente vem para o próximo passo, para os próximos movimentos. Porque se a gente entrar no lugar de reprimir o que sente, de suprimir esta que é a nossa emoção, isto tende a aumentar dentro de nós, vocês já sabem disso. Se eu reprimo uma emoção, se eu suprimo uma emoção, a tendência é que aquilo vá crescendo, vá aumentando dentro de mim. Porque eu não posso sentir medo, porque eu não posso sentir esse medo não pode estar presente, eu não posso sentir esse medo, o que vai acontecendo comigo? Porque eu não posso sentir essa raiva, porque essa raiva é errada, essa raiva que não devia estar sentindo essa raiva, eu devia estar sentindo outra coisa. E aí a coisa só vai aumentando, e aí a gente sofre. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui no Expansão, e aí ela tinha tido, né, há algum tempo um desentendimento com a mãe, e ela teve uma fala com a mãe que foi muito ríspida, muito dura, né? E hoje ela se lembrou deste evento aqui. E aí ela disse assim para mim, por coincidência, né, eu tenho minha culpa hoje, ela disse assim para mim, eu estou sentindo muita culpa, muito remorso pela forma como eu falei com a minha mãe. E aí eu disse para ela, que bom
Que bom que você está sentindo isso. Porque isso cumpre um papel dentro da nossa vida. A culpa tem uma função dentro da nossa vida e dentro do nosso movimento. Por isso eu disse para ela, que bom que você está sentindo isso. Vamos para o nosso próximo passo agora, que é entender por que nós estamos sentindo isso. Ou seja, qual é a função da culpa na nossa vida? Para que serve a culpa? Por que é que nós sentimos culpa? As emoções, elas não são algo randômico que foi inserido na nossa experiência aqui enquanto seres humanos. As emoções, elas têm um objetivo, elas têm um propósito, elas cumprem uma função. Vocês já sabem disso. Qual é a da culpa? Esse é um tema para o nosso capítulo de amanhã. Certo? Então, o nosso capítulo de hoje é entender um pouco o que é a culpa, que vem como um ato de censura, como um ato de acusação em relação a algo que eu julgo como um erro, como algo incorreto, como algo que não deveria. Né? Já entendi o que é. Já entendi que vou sentir, que posso sentir, que está tudo bem. E agora o nosso próximo passo amanhã é entender que função que isso cumpre. Por que é que nós sentimos culpa? Muito bom. Muito bom. Sentados coluna ereta. Desculpe pelo barulho da cadeira, que aqui os móveis são vintage. Eles são de algumas décadas. Eles têm um som próprio. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros. Alinhe o queixo, apoie os 2 pés no chão ou cruze as pernas, como for mais confortável para você. As mãos repousam sobre as pernas, palmas das mãos para baixo, para cima, como você preferir, ou numa posição específica. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em relação ao chão. Ok? Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Nós vamos inspirar pelo nariz e ao inspirar nós vamos contar mentalmente. 1, 2, 3. Vamos fazer uma pausa e vamos expirar pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. Portanto, inspiro e conto 1, 2, 3 mentalmente. Faço uma pausa e expiro pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. É natural que venham pensamentos, emoções, lembranças, está tudo bem. Caso venha, agradeça e volte a prestar atenção na respiração. Simples assim, sem brigar. Iniciando.
Inspire profundamente. No seu ritmo e no seu tempo. Interrompa a contagem. Observe como você se sente. Suavemente sinta os seus pés. Mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços. Mexa os ombros, o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente? Coisa boa. Muito bom encontrá-los. A energia esteve conosco. Elétrica, no caso, também, né? Permitindo a nossa live. Que bom, foi possível. Amanhã, mais um capítulo. Nos vemos amanhã. Beijo.